Olá. Muitas das questões que nos têm chegado têm a ver com esta austeridade em Portugal. Se a austeridade vai continuar, se há a possibilidade desta afrouxar um pouco e dar algum balão de oxigênio aos portugueses, ou quando é que bateremos no fundo e começaremos então a crescer. Nós achamos que é relativamente fácil prever esta onda da austeridade e qual o seu caminho a tomar, apesar de haver na rua muita incerteza acerca deste assunto. Bom, em primeiro lugar, a resposta a isto é sempre muito simples. Não vai afrouxar a austeridade. A austeridade só tem de evoluir no sentido de ainda mais austeridade, ainda mais impostos sobre os cidadãos e, sobretudo, sobre a classe média. Portanto, para resumir um bocadinho o que vamos falar agora, é simples. Não vai haver menos austeridade nos próximos anos, nos próximos tempos. Isto porquê? É muito simples, os nossos credores, ou seja, quem nos empresta dinheiro, a Alemanha, o Banco Central Europeu, as entidades da Troika e outros países, precisam de reaver esse dinheiro o mais urgentemente possível. Ou seja, nós, como país de risco que somos, não damos garantias a estes credores que vamos pagar as dívidas que temos para com eles em tempo útil. Por isso mesmo, eles, que podemos agora resumir como a Troika, necessita de pressionar os nossos governantes, os nossos governos, para que haja mais impostos e para que então as dívidas sejam pagas mais rapidamente. Ou seja, nunca um credor, em tempo algum, e isto já aconteceu várias vezes ao longo da história, nunca um credor disse ok, vamos afrouxar a austeridade para ver se o país cresce. Não, bem pelo contrário. A ideia é que o país vai começar a perder capacidade de pagamento dessa dívida e quanto mais tempo passa, mais complicada se torna a situação do país. Por isso, na situação de um credor, como qualquer pessoa faria, tentaria reaver esse dinheiro o mais rapidamente possível. Se nós tivéssemos a hipótese de emprestar dinheiro a alguém e ainda por cima fazermos o seu orçamento doméstico, de certeza que faríamos uma coisa muito parecida, ou seja, um orçamento doméstico dessa pessoa muito austero para ver se nós reavíamos o dinheiro que tínhamos emprestado. Por isso, os impostos são neste momento o garante desses credores, ou seja, vão basicamente levar-nos a colocar de joelhos perante estas instituições, instituições essas que não vão deixar nunca de pressionar os governos para pressionar a classe média. Nunca na história se afrouxou esta austeridade porque interessa o dinheiro rápido. E interessa o dinheiro rápido porque se sabe que o caminho é o de piorar e não o de melhorar. O problema é que a austeridade gera pobreza e a pobreza gera risco. E como gera risco, nenhum país estará em capacidade de quebrar esse ciclo. Ou seja, se há mais risco, quer-se reaver o dinheiro mais rápido, quer-se reaver o dinheiro mais rápido com mais impostos sobre a classe média, a classe média acaba por sofrer de mais impostos, acaba por ficar mais pobre e essa pobreza gera mais risco. Portanto, infelizmente, historicamente, isto nunca acabou bem. Já aconteceu no Império Romano, já aconteceu na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, aliás, entre as guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, aconteceu exatamente o mesmo, pelo que nós não podemos pensar que estamos numa situação diferente, numa situação de stress, numa situação de crise, todas as pessoas reagem da mesma maneira, ou fogem, ou lutam, e é isto que está a acontecer aos países neste momento. Portanto, hoje em dia, embora a chanceler Merkel ainda há uma semana atrás tenha dito que está a ser rentável ainda emprestar dinheiro aos países de risco, a Portugal, a Espanha, a Itália, a Grécia, a Irlanda, como está a ser rentável para eles emprestar dinheiro a estes países, podemos reduzir isto tudo a uma questão de rentabilidade. Ou seja, se há rentabilidade eles emprestam, se não há rentabilidade não emprestam. E se há mais risco no futuro, a rentabilidade tem de se conseguir agora.
Por isso mesmo, vamos agora entrar numa nova fase da crise. Uma nova fase que vai dar ao Estado um novo tipo de impostos. Não é um novo tipo de impostos, mas é uma nova maneira de cobrar impostos. Até agora, a maior parte dos impostos eram colocados sobre o rendimento e eram indexados ao rendimento. Não é isso que vai continuar a acontecer. Os impostos que estamos agora a ver surgir têm muito mais a ver com a riqueza, com o património, com as casas, até mesmo com o património dito de luxo, e esse tipo de impostos vai continuar a aumentar, vão ser criados novos impostos e os que já existem vão ser agravados e muito. Isso é um fenómeno novo, porque estávamos todos habituados à indexação em relação ao rendimento. Nós vamos fazer um vídeo depois, mais tarde, só sobre este novo tipo de imposto, ou seja, os próximos 2, 3, 4 anos vão ser anos em que vamos ver os impostos indiretos e os impostos sobre o património a crescerem brutalmente, brutalmente ao ponto de atingirem a classe média quase toda, e não só os ricos ou os remediados, mas isso deixaremos para outro vídeo. Essas razões nós explicaremos mais tarde. Por isso, não percam esse vídeo, e se tiverem dúvidas, contactem-nos, já sabem.